Fala galera, essa é a segunda parte da aula de polígonos. Veremos ângulos de um polígono. Inicialmente veremos os ângulos internos, a soma dos ângulos internos, e depois os ângulos externos, a soma dos ângulos externos. E para finalizar a aula, eu vou resolver duas questões de vestibular. Então vamos começar. Ângulos internos. Os ângulos internos de um polígono estão localizados no interior da região. Então, os ângulos internos de um polígono estão aqui no interior. Esse primeiro ângulo interno eu vou chamar de I1. Esse segundo de I2. Esse terceiro de I3. O quarto de I4. E o quinto de I5. Observe que esse polígono tem 5 vértices, 5 lados, portanto, 5 ângulos internos. Então, se o polígono ter N vértices, então esse polígono tem N ângulos internos. Então, se o polígono tem N vértices, significa que ele tem N ângulos internos. Bom, eu vou simbolizar a soma dos ângulos internos por SI. Então, a soma dos ângulos internos de um polígono convexo é SI, e essa fórmula aqui, dada por N menos 2 vezes 180 graus. Como que eu deduzo essa fórmula? O que é esse N menos 2 e o que significa esse 180 graus? Bom, para isso, inicialmente vamos considerar um triângulo. Um triângulo tem 3 lados e 3 ângulos internos. Ao somar os ângulos internos de um triângulo, o resultado é igual a 180 graus e é isso que veremos. Então, considere esse triângulo aqui, ABC. Os ângulos internos é I1, I2 e I3. Bom, para demonstrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, tem uma forma. A primeira forma, de demonstrar é traçar uma reta paralela a esse lado aqui oposto, ou seja, pelo vértice A, traçar uma reta paralela ao lado oposto BC. Observe que ao traçar essa reta, eu formo esses dois ângulos aqui. Esse ângulo que eu vou chamar de 1'. Perceba que ele é alterno interno com esse daqui, e o outro aqui, à direita, e 2'. Esse 2' aqui é alterno interno com esse aqui, e 2. Então, observe que I1 é igual a I1', e I2, que tem um I, é igual a I2'. Tá bom? Por quê? Porque eles são alternos internos. Tá bom? Agora, observe que esses 3 ângulos aqui, ao somá-los, formam um ângulo raso. Ou seja, I1' mais I3 mais I2' é igual a 2 vezes R, onde R é um ângulo reto. Assim, ao substituir I1 aqui e I2 aqui, temos o seguinte: I1 mais I2 mais I3 é igual a 2 vezes R, onde R é um ângulo de 90 graus. Qual que é a conclusão? A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Tá bom? Bom, um caso particular é o triângulo retângulo. Então, considere esse triângulo ABC, um triângulo retângulo em B. Então, esse ângulo aqui é um ângulo reto, eu vou chamar de R. Então, esse primeiro ângulo é um ângulo reto. Agora, aqui temos outro, que eu vou chamar de I2. E aqui tem o I3. Tranquilo? Bom, o meu objetivo é pegar outro triângulo retângulo idêntico a esse e colocar aqui do lado. Como que eu faço isso? Eu vou traçar um segmento CD, paralelo ao segmento AB, paralelo a esse aqui. Então, vou traçar esse segmento CD. E de modo que temos que AD é paralelo a BC. Tá bom? Então, considere esse retângulo, ABCD. Bom, se é um retângulo, esse ângulo aqui é um ângulo reto. Tá? Esse ângulo aqui, ó, em cima, observe que ele é alterno interno desse aqui, do I2. Então, ele vai ser o I2
Vou colocar uma linha aqui. E esse aqui embaixo é alterno interno do I3, ou seja, I3 linha, tá bom? Bom, observe então que I2 é igual a I2 linha e I3 é igual a I3 linha. Por quê? Porque eles são alternos internos. Então, I2 é igual a esse e I3 é igual a esse aqui. Bom, como AB é perpendicular a BC, ou seja, esse ângulo aqui é um ângulo reto, segue também que AB é perpendicular a AD. Aqui, ó, esse ângulo aqui formado é um ângulo reto, tá? É um retângulo, galera. Então, os 4 ângulos são ângulos retos, ao passo que BC também é perpendicular a DC. Então, esse ângulo aqui também é um ângulo reto. Então, note que, ao somar I2 mais I3', o resultado vai ser 90 graus, tá? É um ângulo reto. Logo, substituindo I3', né, visto que ele é I3, temos o seguinte: I2 mais I3 é igual a R, ou seja, 90 graus. Muito bem. Agora vamos somar R mais I2 mais I3. R mais I2 mais I3, onde I2 mais I3 é igual a R, e daí ficamos com R mais R, que é igual a 2R. Qual que é a conclusão? A soma dos ângulos internos de um triângulo, em especial esse triângulo retângulo, é igual a 180 graus, tá bom? Tranquilo? Bom, agora vamos aumentar mais um lado. Vamos considerar esse polígono aqui, um quadrilátero, de gênero n igual a 4. Bom, meu objetivo é dividir esse polígono em triângulos. Para isso, do vértice A, conduzimos todas as diagonais que tem o vértice A como extremo, ou seja, eu vou ter que traçar uma diagonal aqui, tá? Que tem esse vértice A como extremo, tá bom? Perceba que o polígono fica dividido em 2 triângulos, nesse aqui e nesse aqui, tá? Bom, então a soma SI4 será igual à soma dos ângulos internos dos 2 triângulos, ou seja, será 180 graus, né, porque a soma dos ângulos internos desse triângulo é 180 graus, mais 180 graus, porque a soma desse aqui, desse segundo triângulo, é igual a 180 graus. E isso é o mesmo que 2 vezes 180 graus, que é igual a 360 graus. Bom, aumentando mais um lado, considere esse polígono aqui de 5 lados. Tá bom? Bom, vamos dividir esse polígono em vários triângulos. Para isso, vamos conduzir todas as diagonais pelo vértice A, que tem esse vértice como extremo. Ou seja, eu quero traçar diagonais que não se cortam, que não se interceptam. Então, para isso, vamos traçar essas diagonais aqui que tem o vértice A como extremo. Perceba que o polígono fica dividido em 1, 2, 3 triângulos. Tá bom? E daí vamos pegar os ângulos internos desses 3 triângulos, tá? Então aqui eu tenho esses ângulos internos aqui eu tenho esses, e no terceiro eu tenho esses 3 ângulos internos. Assim, a soma SI5 desse polígono aqui, do pentágono, é igual à soma dos ângulos internos dos 3 triângulos, tá? Que é o mesmo que 5 menos 2, tá? 5 menos 2 é 3, e a gente vai ver por que isso. Então, será o seguinte, será 180 mais 180 mais 180, ou seja, igual a 3 vezes 180 graus. E daí, a soma dos ângulos internos do pentágono é igual a 540 graus. Bom, vamos ver a relação que o número de lados tem com a quantidade de triângulos. Então, aqui na primeira linha eu tenho os lados e na segunda linha eu tenho a quantidade de triângulos. Bom, em 4 lados determina 2 triângulos. Um quadrilátero é dividido em 2 triângulos. Um pentágono é dividido em 3 triângulos. Então,
5 lados determina 3 triângulos. 6 lados determina 4 triângulos. 7 lados determina 5 triângulos. Então, qual que é a relação? A relação é que a quantidade de triângulos vai ser n menos 2. Perceba isso, ó, 4 menos 2 é igual a 2. Então, 4 menos 2 é justamente 2. 5 menos 2 é igual a 3. 6 menos 2 é igual a 4. Então, a relação é essa daqui. O número de lado n vai dar n menos 2 triângulos. Então, para n lados, temos n menos 2 triângulos. E o nosso ponto de partida vai ser esse polígono aqui, de 4 lados. Então, eu vou traçar ele aqui, um quadrilátero. Perceba que o quadrilátero é dividido em 2 triângulos. Então, temos aqui 2 triângulos. E aí, vamos considerar esses 2 triângulos aqui, como quantidade de 2 triângulos. Bom, agora eu vou traçar mais um lado. Para isso, eu vou pegar mais um ponto aqui, e aí traçamos, ganhamos mais um lado. Esse daqui desconta com esse, e aí temos um lado a mais. Então, esse polígono aqui, de n lados igual a 5, determina 3 triângulos. Ao traçar mais um lado, temos mais um triângulo aqui. Ou seja, ganhamos mais outro triângulo, 4. Então, e assim por diante, tá? Então, perceba que, para n lados, o que eu tenho? Eu vou ter que tirar esses 4 lados aqui, para traçar os triângulos, tá? Então, para n lados, eu vou ter que tirar esses 4 lados, tá? Então, vai ser n menos 4. Ou seja, por que eu falei que esse aqui é o ponto de partida? Porque conhecemos que, para 4 lados, temos 2 triângulos. Então, os 2 triângulos estará aqui, né? Tem 2 triângulos, mais, né, o restante vai ser o quê? Vai ser n menos os 4 lados que eu usei aqui, para esses 2 aqui, tá? Então, a quantidade de triângulos em geral vai ser o seguinte: menos 4 mais 2, menos 2. Então, vai ser quantidade de triângulos igual a n menos 2. Então, essa expressão aqui, essa relação, é a quantidade de triângulos, tá bom? Perceba isso, para n lados, temos n menos 2 triângulos. Então, a conclusão é, generalizando, né, pegando um enésimo, né, um polígono convexo de n lados, temos o seguinte: de um vértice qualquer a 1, conduzimos todas as diagonais que tem esse vértice como extremo, tá? Então, meu objetivo é pegar esse polígono aqui e dividir em vários triângulos. Para isso, vamos traçar essas diagonais. Essas diagonais, elas não podem se cortar, tá? Para isso, temos que fazer isso, né? O vértice tem que ser o extremo. O segundo passo, o polígono fica dividido em n menos 2 triângulos, tá? Perceba que aqui tem n menos 2 triângulos, né? A quantidade de triângulos. E o terceiro passo é que a soma SI dos ângulos internos do polígono é igual à soma dos ângulos internos dos n menos 2 triângulos, onde n menos 2 é a quantidade de triângulos, tá? Portanto, a soma dos ângulos internos de um polígono de n lados é SI, esse n aqui significa que tem n lados, é igual a n menos 2 vezes 180 graus, onde n menos 2 é a quantidade de triângulos que vimos, e esse 180 graus é a soma dos ângulos internos de um triângulo, tá bom? Bom, agora o ângulo externo. Considere esse polígono abaixo. Obtemos um ângulo externo prolongando um determinado lado. Então, vamos prolongar esse lado aqui, tá? Continuando. E aí temos essa semirreta aqui. E aí obtemos um ângulo externo. Esse ângulo aqui. E aí, continuando, né, prolongando, eu obtenho esse ângulo externo. Obtenho esse ângulo externo. Prolongando, eu obtenho esse ângulo externo. E aqui, prolongando, eu obtenho esse ângulo externo.
Em cada vértice tem dois ângulos externos. Então aqui, ó, tem mais um. Aqui tem mais um. E assim por diante. Então em cada vértice tem dois ângulos externos. Tá bom? Bom, como que funciona a soma dos ângulos externos? Bom, a soma dos ângulos externos eu vou chamar de SE. E o resultado vai ser 360 graus. E é isso que veremos. Bom, inicialmente considere um triângulo ABC. O que eu vou fazer aqui? Eu vou prolongar. Primeiro eu tenho os ângulos internos, tá? Então eu tenho esse ângulo aqui, esse aqui e esse aqui. Tenho os três ângulos internos. E aí eu vou prolongar os lados para obter os ângulos externos. Tá bom? Então observe que aqui eu tenho esse ângulo externo, aqui. Aqui eu tenho esse aqui e esse aqui. Bom, eu vou traçar retas paralelas. Aqui AB, eu tracei essa aqui paralela a AB. Depois uma paralela a ABC. E depois uma paralela a AC. De modo que eu tenho esse ângulo aqui externo, vai ser esse aqui, que eu vou chamar de E1. Esse aqui embaixo, vai ser esse aqui, que eu vou chamar de E2. E esse aqui em cima vai ser o E3. Tá bom? Bom, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, deu uma volta completa na circunferência, ou seja, 360 graus. O comprimento de uma circunferência não é 360 graus? E foi exatamente o que aconteceu aqui, ao somar E1 mais E2 mais E3. Ficamos com 360 graus. Tá bom? Bom, agora considere o quadrilátero abaixo. Esse quadrilátero. Bom, temos os ângulos internos e os ângulos externos. Prolongando esse lado aqui, eu obtenho esse ângulo externo. Então, prolongando esse lado aqui, eu obtenho esse ângulo externo. Então, aqui eu tenho um ângulo interno e do lado dele, adjacente, ele tem um ângulo externo. Continuando aqui, né, nesse sentido, eu prolongo. Eu obtenho esse ângulo aqui, externo a esse daqui. E esse ângulo interno aqui, do lado dele, adjacente a ele, tem esse ângulo externo aqui. Tá bom? Então, perceba o seguinte. Ao somar esse ângulo interno, I1, mais esse ângulo externo, E1, perceba que aqui, ó, E1 é o suplemento de I1. Então, aqui, ó, forma um ângulo raso. Então, o resultado é 180 graus. Do mesmo modo, I2 mais E2, o resultado é 180 graus. E assim por diante. I3 mais E3, resultado 180 graus. E I4 mais E4, o resultado é 180 graus. Por que isso? Porque o ângulo E1, o ângulo externo, é o suplemento do ângulo interno. Tá bom? Então aqui, ó, forma em cada, aqui, forma um ângulo raso. O resultado é 180 graus. Agora vamos somar tudo isso. Somando tudo isso, temos o seguinte. Somando, agrupando, temos I1 mais I2 mais I3 mais I4, mais E1 mais E2 mais E3 mais E4. Tudo isso vai ser 4 vezes 180 graus. Bom, quem que é isso aqui? Esse aqui é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. E esse aqui vai ser a soma dos ângulos externos de um quadrilátero. E isso é 4 vezes 180 graus. Então, passando esse sujeito para o outro lado, subtraindo, eu tenho que a soma dos ângulos externos de um quadrilátero é igual a 4 vezes 180 graus, menos a soma dos ângulos internos do quadrilátero, onde vimos que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360 graus. E aí, substituindo aqui, temos 720 menos 360, portanto, a soma dos ângulos externos de um quadrilátero é igual a 360 graus novamente. Agora vamos considerar o pentágono abaixo.
observe que ele tem esses ângulos internos aqui, I1, I2, até o I5. Bom, continuando, prolongando os lados, né, eu obtenho os ângulos externos. Tá bom? Então, eu tenho esse ângulo aqui, E1, esse aqui é o E2, esse aqui é o E3, e assim por diante até o E5. Então, observe que, novamente, E1 é suplemento do I1. Então, somando esses dois, formam um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. I2 mais I2 é igual a 180, I3 mais I3 é igual a 180, I4 mais I4 é igual a 180, e I5 mais I5 é igual a 180. Tá bom? Por quê? Porque eles são ângulos suplementares. E aí eu vou somar tudo isso. Somando tudo isso e agrupando, eu vou ter que I1 mais I2 mais I3 mais I4 mais I5, e aqui os ângulos externos até o 5, vai ser igual a 5, 1, 2, 3, 4, 5, vezes 180 graus. Bom, esse aqui, tudo isso, vai ser a soma dos ângulos internos do pentágono, enquanto que tudo isso vai ser a soma dos ângulos externos do pentágono. E isso tudo é igual a 5 vezes 180 graus. Passando para o outro lado aqui, subtraindo, temos o seguinte: a soma dos ângulos externos do pentágono é igual a 5 vezes 180 graus menos SI5. Tá bom? Perceba isso. Onde SI5 vimos que é igual a 540 graus. Então, substituindo aqui por 540, temos 900 menos 540. Ou seja, novamente, a soma dos ângulos externos desse polígono aqui de gênero n igual a 5 é igual a 360 graus. Portanto, galera, seja SE a soma dos ângulos externos de um polígono de n lados, seja SIN a soma dos ângulos internos de um polígono de n lados, onde SIN é igual a n menos 2 vezes 180 graus, como vimos. N menos 2 é a quantidade de triângulos, e 180 graus é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Bom, sendo cada um dos n ângulos externos o suplemento do ângulo interno correspondente, tá? Então, o ângulo externo mais o ângulo interno, o resultado vai dar 180 graus, porque eles são dois ângulos suplementares, e daí concluímos que a soma dos ângulos externos mais a soma dos ângulos internos vai ser igual a n, é o número de lados, vezes 180 graus. E aí, passando a soma dos ângulos internos para o outro lado, como vimos nos slides anteriores, temos o seguinte: SE, a soma dos ângulos externos, é igual a 360 graus. Tá bom? Então, essa é a conclusão. Unicamp 87. O polígono convexo, cuja soma dos ângulos internos mede 1440 graus, tem exatamente 15 diagonais, 20 diagonais, 25, 30 ou 35 diagonais. Então, temos um polígono convexo, cuja soma dos ângulos internos mede 1440 graus. Tá bom? Então, primeiramente, como que você resolve? Você tem que lembrar que a soma dos ângulos internos desse polígono aqui vai ser o quê? Vai ser igual a n menos 2. Isso tudo multiplica por 180 graus, como vimos. Tá bom? Soma dos ângulos internos de um polígono é n menos 2, que é a quantidade de triângulos, vezes 180 graus, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Bom, foi dado que isso aqui é 1440 graus. Vou lá e substituo. 1440
440 graus. Bom, distribuindo esse 180 vezes n, 180n. 180 vezes menos 2, menos 360 graus. Muito bem. O meu objetivo é encontrar o n, isolando o n, né? Então, como que eu vou fazer isso? Primeiramente, eu vou passar para o outro lado esse menos 360. Passando para o outro lado, tem menos, passa somando. Ou seja, eu vou somar em ambos os lados por 360. E aí ficamos com o seguinte: 1440 mais 360 graus é igual a 180 n. Bom, 1440 mais 360 graus é igual a 1800. Isso é igual a 180 graus vezes n. Bom, eu vou dividir em ambos os lados por 180. Daqui eu cancelo. E aí eu encontro n. Portanto, galera, n vai ser igual a 10. Tá bom? Por quê? Esse zero aqui cancela, esse grau cancela com grau, e esse zero cancela com esse. 180 dividido por 18 é igual a 10. Portanto, n é igual a 10. Que polígono tem 10 lados? É o decágono. E aí, como que eu encontro a diagonal do decágono? Bom, lembre que a diagonal de um polígono n, né, vai ser igual a n vezes n menos 3 dividido por 2. Tá bom? Lembre da aula anterior? Bom, agora eu vou substituir esse n aqui por 10. Então, a diagonal do decágono vai ser igual a 10, que multiplica 10 menos 3, dividido por 2. Bom, 10 dividido por 2 é 5, vezes 10 menos 3 é 7. Portanto, a diagonal do decágono é igual a 35. Ou seja, alternativa E. PUC-SP 80. Cada ângulo interno de um decágono regular mede... Bom, a soma dos ângulos internos, novamente, vai ser o quê? Vai ser n menos 2 vezes 180 graus. Bom, um ângulo interno, né, eu vou chamar de 1. Tem aqui um ângulo interno. Ele está falando que cada ângulo interno, ele pede a medida de cada um. Bom, esse polígono tem 10 lados, é um decágono. Ou seja, n é igual a 10. Tá bom? E aí, a soma dos ângulos internos do decágono vai ser 1440, pelo exercício anterior. Só que aí vamos substituir, tá? Então fica aqui 10 menos 2 vezes 180 graus. E aí, fazendo essa conta, o resultado vai ser 1440 graus. Só que é somar os 10 ângulos internos. Ele pede cada um. Então, ele quer um ângulo interno. Ou seja, eu vou ter que pegar os 10 ângulos e dividir por 10
para obter um ângulo interno. Então, vou lá e divido SI de 10 e divido por 10. Ou seja, o ângulo interno, vou pegar um ângulo interno, vai ser o quê? Vai ser 1440 dividido por 10. E aí, esse zero cancela com esse. 144, tá bom? Alternativa E. 144. Então, cada ângulo interno de um decágono é igual a 144 graus. Tranquilo? Chegamos ao fim. Nesta aula foi visto ângulos internos e ângulos externos de um polígono. Espero que tenha gostado, que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixe aí no comentário.